Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler os capítulos 125 a 132 do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos à leitura. Capítulo 125. Uma comparação. Príamo julga-se o mais infeliz dos homens por beijar a mão daquele que lhe matou o filho. Homero é que relata isto e é um bom autor, não obstante contá-lo em verso, mas há narrações exatas em verso e até mau verso. Compara tu a situação de Príamo com a minha. Eu acabava de louvar as virtudes do homem que recebera, defunto, aqueles olhos. É impossível que algum Homero não tirasse da minha situação muito melhor efeito, ou quando menos igual. Nem digas que nos faltam Homeros, pela causa apontada em Camões. Não, senhor, falta-nos, é certo, mas é porque os Príamos procuram a sombra e o silêncio. As lágrimas, se as têm, são enxugadas atrás da porta, para que as caras apareçam limpas e serenas. Os discursos são antes de alegria que de melancolia, e tudo passa como se Aquiles não matasse Heitor. Capítulo 126. Cismando. Pouco depois de sair do cemitério, rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinhola fora, sem embargo dos esforços de José Dias para impedi-lo. Não presta para nada, disse-lhe eu, e como posso ter a tentação de dá-lo a imprimir, fica já destruído de uma vez. Não presta, não vale nada. José Dias demonstrou longamente o contrário. Depois elogiou o enterro e, por último, fez o panegírico do morto, uma grande alma, espírito ativo, coração reto, amigo, bom amigo, digno da esposa amantíssima que Deus lhe dera. Neste ponto do discurso, deixei-o falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso que não me deixou tomar pé. No catete, mandei parar o carro, disse a José Dias que fosse buscar as senhoras ao Flamengo e as levasse para casa. Eu iria a pé. Mas vou fazer uma visita. A razão disto era acabar de cismar e escolher uma resolução que fosse adequada ao momento. O carro andaria mais depressa que as pernas. Estas iriam pausadas ou não, podia afrouxar o passo, parar, arrepiar caminho e deixar que a cabeça cismasse à vontade. Fui andando e cismando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia. Eram inconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Assim se desvaneceu de todo a ilusão da minha vaidade. Não seria o mesmo caso de Capitu? Cuidei de recompor-lhe os olhos, a posição em que a vi, o ajuntamento de pessoas que devia naturalmente impor-lhe a dissimulação se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por ordem lógica e dedutiva tinha sido antes uma barafunda de ideias e sensações, graças aos solavancos do carro e às interrupções de José Dias. Agora, porém, raciocinava e evocava claro e bem. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre. Quando cheguei a esta conclusão final, chegava também à porta de casa, mas voltei para trás e subi outra vez a rua do Catete. Eram as dúvidas que me afligiam ou a necessidade de afligir Capitu com a minha grande demora. Ponhamos que eram as duas causas. Andei largo espaço até que me senti sossegar e endireitei para casa. Batiam 8 horas numa padaria. Capítulo 127. O Barbeiro. Perto de casa havia um barbeiro que me conhecia de vista, amava a rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que ia passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-lo. Tudo são pretextos a um coração agoniado. Ele viu-me e continuou a tocar. Não atendeu a um freguês e logo a outro, que ali foram, a despeito da hora e de ser domingo, confiar-lhe as caras à navalha. Perdeu-o sem perder uma nota. Ia tocando para mim.
Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja voltado para ele. Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele, creio, que me descobriu de dentro e veio agradecer-me com a presença o favor que eu fazia ao marido. Se me não engano, chegou a dizê-lo com os olhos. Quanto ao marido, tocava agora com mais calor. Sem ver a mulher, sem ver fregueses, grudava a face no instrumento, passava a alma ao arco e tocava. Divina arte! Ia-se formando um grupo, deixei a porta da loja e vim andando para casa. Enfiei pelo corredor e subi as escadas sem estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro, ou por estar ligado a um momento grave da minha vida, ou por esta máxima que os compiladores podem tirar daqui e inserir nos compêndios de escola. A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações que pratica e verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre barbeiro! Perdeu 2 barbas naquela noite que eram o pão do dia seguinte, tudo para ser ouvido de um transeunte. Suponha agora que este, em vez de ir-se embora como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e a enamorar-lhe a mulher. Então é que ele, todo arco, todo rabeca, tocaria desesperadamente. Divina arte! Capítulo 128. Punhado de sucessos. Como ia dizendo, subi as escadas sem estrépito, empurrei a cancela que estava apenas encostada e dei com prima Justina e José Dias jogando cartas na saleta próxima. Capitu levantou-se do canapé e veio a mim. O rosto dela era agora sereno e puro. Os outros suspenderam o jogo e todos falamos do desastre e da viúva. Capitu censurou a imprudência de Escobar e não dissimulou a tristeza que lhe trazia a dor da amiga. Perguntei-lhe por que não ficara com Sancha aquela noite. Tem lá muita gente. Ainda assim ofereci-me, mas não quis. Também lhe disse que era melhor vir para cá e passar aqui uns dias conosco. Também não quis? Também não. Entretanto, a vista do mar há de ser-lhe penosa todas as manhãs, ponderou José Dias, e não sei como poderá... Mas passa, o que é que não passa? Atalhou prima Justina. E como em torno desta ideia começássemos uma troca de palavras, Capitu saiu para ver se o filho dormia. Ao passar pelo espelho, consertou os cabelos tão demoradamente que pareceria afetação, se não soubéssemos que ela era muito amiga de si. Quando tornou, trazia os olhos vermelhos. Disse-nos que ao mirar o filho dormindo, pensara na filhinha de Sancha e na aflição da viúva. E sem se lhe dar das visitas, nem reparar se havia algum criado, abraçou-me e disse-me que se quisesse pensar nela, era preciso pensar primeiro na minha vida. José Dias achou a frase lindíssima e perguntou a Capitu por que é que não fazia versos. Tentei meter o caso à bulha e assim acabamos a noite. No dia seguinte, arrependi-me de haver rasgado o discurso, não que quisesse dá-lo a imprimir, mas era a lembrança do finado. Pensei em recompô-lo, mas só achei frases soltas, que uma vez juntas não tinham sentido. Também pensei em fazer outro, mas era já difícil, e podia ser apanhado em falso pelos que me tinham ouvido no cemitério. Quanto a recolher os pedacinhos de papel deitados à rua, era tarde, estariam já varridos. Inventariei as lembranças de Escobar, livros, um tinteiro de bronze, uma bengala de marfim, um pássaro, o álbum de Capitu, 2 paisagens do Paraná e outras. Também ele as possuía de minha mão. Vivemos assim a trocar memórias e regalos, ora em dia de anos, ora sem razão particular. Tudo isso me empanava os olhos. Vieram os jornais do dia. Davam notícia do desastre e da morte de Escobar. Os estudos e os negócios deste, as qualidades pessoais, a simpatia do comércio e também falavam dos bens deixados, da mulher e da filha. Tudo isso foi na segunda-feira. Na terça-feira foi aberto o testamento, que me nomeava segundo testamenteiro. O primeiro lugar cabia à mulher.
Não me deixava nada, mas as palavras que me escrevera em carta separada eram sublimes de amizade e estima. Capitu desta vez chorou muito, mas compôs-se depressa. Testamento, inventário, tudo andou quase tão depressa como aqui vai dito. Ao cabo de pouco tempo, Sancha retirou-se para a casa dos parentes no Paraná. Capítulo 129. A Dona Sancha. Dona Sancha, peço-lhe que não leia este livro, ou se o houver lido até aqui, abandone o resto. Basta fechá-lo, melhor será queimá-lo, para lhe não dar tentação e abri-lo outra vez. Se apesar do aviso quiser ir até o fim, a culpa é sua. Não respondo pelo mal que receber. O que já lhe tiver feito, contando os gestos daquele sábado, esse acabou, uma vez que os acontecimentos e eu com eles desmentimos a minha ilusão. Mas o que agora alcançar, esse é indelével. Não, amiga minha, não leia mais. Vá envelhecendo sem marido nem filha, que eu faço a mesma coisa. E é ainda o melhor que se pode fazer depois da mocidade. Um dia iremos daqui até a porta do céu, onde nos encontraremos renovados como as plantas novas, come piante novele. Rinovelate di novele fronde. O resto em Dante. Capítulo 130. Um dia. Porquanto um dia Capitu quis saber o que é que me fazia andar calado e aborrecido. E propôs-me a Europa, Minas, Petrópolis, uma série de bailes, 1000 desses remédios aconselhados aos melancólicos. Eu não sabia que lhe respondesse, recusei as diversões. Como insistisse, repliquei-lhe que os meus negócios andavam mal. Capitu sorriu para animar-me. E que tinha que andassem mal? Tornariam a andar bem e até lá as joias, os objetos de algum valor seriam vendidos e iríamos residir em algum beco. Viveríamos sossegados e esquecidos. Depois tornaríamos à tona da água. A ternura com que me disse isto era de comover as pedras. Pois nem assim. Respondi-lhe secamente que não era preciso vender nada. Deixei-me estar calado e aborrecido. Ela propôs-me jogar cartas ou damas, um passeio a pé, uma visita à mata a cavalos. E como eu não aceitasse nada, foi para a sala, abriu o piano e começou a tocar. Eu aproveitei a ausência, peguei do chapéu e saí. Perdão, mas este capítulo devia ser precedido de outro, em que contasse um incidente ocorrido poucas semanas antes, 2 meses depois da partida de Sancha. Vou escrevê-lo. Podia antepô-lo a este, antes de mandar o livro ao prelo, mas custa muito alterar o número das páginas. Vai assim mesmo, depois a narração seguirá à direita até o fim. Demais é curto. Capítulo 131. Anterior ao anterior. Foi o caso que a minha vida era outra vez doce e plácida. A banca do advogado rendia-me bastante, Capitu estava mais bela, Ezequiel ia crescendo. Começava o ano de 1872. Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi 2 pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Olha, Ezequiel, olha firme, assim, vira para o lado de papai. Não precisa revirar os olhos, assim, assim. Era depois de jantar. Estávamos ainda à mesa, Capitu brincava com o filho, ou ele com ela, ou um com o outro, porque, em verdade, queriam-se muito. Mas é também certo que ele me queria ainda mais a mim. Aproximei-me de Ezequiel. Achei que Capitu tinha razão. Eram os olhos de Escobar, mas não me pareceram esquisitos por isso. Afinal, não haveria mais que meia dúzia de expressões no mundo, e muitas semelhanças se dariam naturalmente. Ezequiel não entendeu nada, olhou espantado para ela e para mim, e afinal saltou-me ao colo. Vamos passear, papai? Logo, meu filho. Capitu, alheia a ambos, fitava agora a outra borda da mesa. Mas dizendo-lhe eu que na beleza os olhos de Ezequiel saíam aos da mãe, Capitu sorriu, abanando a cabeça com um ar que nunca achei em mulher alguma, provavelmente porque não gostei tanto das outras.
As pessoas valem o que vale a afeição da gente. E é daí que Mestre Povo tirou aquele adágio que quem o feio ama, bonito lhe parece. Capitu tinha meia dúzia de gestos únicos na terra. Aquele entrou-me pela alma dentro. Assim fica explicado que eu corresse a minha esposa e amiga e lhe enchesse a cara de beijos. Mas este outro incidente não é radicalmente necessário à compreensão do capítulo passado e dos futuros. Fiquemos nos olhos de Ezequiel. Capítulo 132. O debuxo e o colorido. Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira iam se apurando com o tempo. Eram como um debuxo primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase, até que a família pendura o quadro na parede em memória do que foi e já não pode ser. Aqui podia ser e era. O costume valeu muito contra o efeito da mudança. Mas a mudança fez-se, e não à maneira de teatro. Fez-se como a manhã que aponta vagarosa, primeiro que se possa ler uma carta. Depois lê-se a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as janelas. A luz coada pelas persianas basta a distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e não toda. Depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo, metia o papel no bolso, corria a casa, fechava-me, não abria as vidraças, chegava a fechar os olhos. Quando novamente abri os olhos e a carta, a letra era clara e a notícia claríssima. Escobar vinha assim surgindo da sepultura do seminário e do Flamengo para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-me no gabinete de manhã ou pedir-me à noite a bênção do costume. Todas essas ações eram repulsivas. Eu tolerava-as e praticava-as para me não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse dissimular ao mundo não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo, o meu desespero era grande, e eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da vida embaçada e agoniada. Quando, porém, tornava à casa e via no alto da escada a criaturinha que me queria e esperava, ficava desarmado e diferia o castigo de um dia para o outro. O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios não se notará aqui, por ser tão miúdo e repetido, e já tão tarde que não se poderá dizê-lo sem falha nem canseira. Mas o principal irá. E o principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis. Antes de descoberta aquela má terra da verdade, tivemos outros de pouca dura. Não tardava que o céu se fizesse azul, o sol claro e o mar chão, por onde abríamos novamente as velas que nos levavam às ilhas e costas mais belas do universo, até que outro pé de vento desbaratava tudo e nós, postos à capa, esperávamos outra bonança que não era tardia nem dúbia, antes total, próxima e firme. Releva-me estas metáforas. Cheiram ao mar e à maré que deram morte ao meu amigo e comborço Escobar. Cheiram também aos olhos de ressaca de Capitu. Assim, posto sempre fosse homem de terra, conto aquela parte da minha vida como um marujo contaria o seu naufrágio. Já entre nós só faltava dizer a palavra última. Nós a líamos, porém, nos olhos um do outro, vibrante e decisiva, e sempre que Ezequiel vinha para nós não fazia mais que separar-nos. Capitu propôs metê-lo em um colégio, donde só viesse aos sábados. Custou muito ao menino aceitar essa situação. Quero ir com papai, papai há de ir comigo, bradava ele. Fui eu mesmo que o levei um dia de manhã, uma segunda-feira. Era no antigo Largo da Lapa, perto da nossa casa. Levei-o a pé pela mão, como levar o ataúde do outro. O pequeno ia chorando e fazendo perguntas a cada passo, se voltaria para casa e quando e se eu iria vê-lo. Vou. Papai não vai. Vou sim. Jura, papai? Pois sim. Papai não diz que jura. Pois eu juro. E lá o levei e deixei.
A ausência temporária não atalhou o mal, e toda a arte fina de Capitu para fazê-lo atenuar, ao menos, foi como se não fosse. Eu sentia-me cada vez pior. A mesma situação nova agravou a minha paixão. Ezequiel vivia agora mais fora da minha vista, mas a volta dele ao fim das semanas, ou pelo descostume em que eu ficava, ou porque o tempo fosse andando e completando a semelhança, era a volta de Escobar mais vivo e ruidoso. Até a voz, dentro de pouco, já me parecia a mesma. Aos sábados buscava não jantar em casa e só entrar quando ele estivesse dormindo. Mas não escapava ao domingo no gabinete, quando eu me achava entre jornais e autos. Ezequiel entrava turbulento, expansivo, cheio de riso e de amor, porque o demo do pequeno cada vez morria mais por mim. Eu, a falar verdade, sentia agora uma aversão que mal podia disfarçar, tanto a ela como aos outros. Não podendo encobrir inteiramente esta disposição moral, cuidava de me não fazer encontrar disso com ele, ou só o menos que pudesse. Ora tinha trabalho que me obrigava a fechar o gabinete, ora saía ao domingo para ir passear pela cidade a rabaldes, o meu mal secreto. Desejo que tenham gostado desta parte do clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia. Até a próxima.